Deus. O cuidado de Deus é mesmo especial nos momentos de maior necessidade. Percebemos que a sua poderosa mão está trabalhando em nosso favor. Ele jamais abandona os que nele confiam. Mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que imaginamos ou desejamos, Ele nos cobre com a sombra da sua mão em nosso viver diário. Quem pode impedir o Senhor de nos abençoar? Ainda que ponham na prisão, lá mesmo seremos exaltados. Se permanecereis fiéis ao Senhor, onde puserdes a mão, o Senhor colocará a sua. E grandes serão as maravilhas, os enfermos serão curados, os tristes serão consolados, e os mistérios serão revelados, porque Deus estará conosco. A mão que sustenta. A poderosa mão de Deus é a mão protetora que nos segura e abençoa. É a mão do Pai que ama seu Filho e que guia pelo caminho correto. A Bíblia diz que aquele que coloca humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, esse será honrado no seu tempo. Quem está perto de Deus enxerga melhor, reconhece o seu poder e a sua grandeza. Por isso louva, engrandece e adora o Senhor. Quando estamos nas mãos de Deus, sabemos que, embora a nossa caminhada aqui na terra não seja fácil, pois às vezes enfrentamos adversidades na vida, nós temos a convicção de um destino seguro. Estar nas mãos de Deus é termos a direção e o caminho certo, é termos a plena certeza que chegaremos ao destino final. Estar nas mãos de Deus é reconhecer a sua grandeza, é viver com Ele, é termos sentidos para a nossa vida. A mão que levanta. Sem Deus somos frágeis. Para sermos fortes, temos que depender de Deus. E diante de Deus, não podemos ter vontade própria, mas devemos nos render à sua vontade. Devemos ser a matéria-prima nas mãos de Deus. Portanto, rendemos-nos ao Senhor hoje. Permitamos que Ele dê uma nova forma à nossa vida, que nos transforme em pessoas de grande valor. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Isaías 64:8. Todas as vezes que nos submetermos à mão poderosa de Deus, que reconhecermos a sua liderança, que aceitamos a sua disciplina e a sua resposta no seu tempo, jamais deixamos de ser exaltados pelo Senhor. Olha, pode ser uma causa bárbara, pode ser um diagnóstico médico sombrio, pode ser um terrível prognóstico da medicina. Tu podes estar amarrado, cheio de nós, cheio de problemas, de equívocos, de perseguição, de duras batalhas judiciais. Deus sempre exalta o humilde. No tempo oportuno, Ele te exaltará com a potente mão e você cantará o hino da vitória. A mão que protege. Na poderosa mão daquele que é bendito e Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, há forças e poder. Do Senhor é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque dele é tudo quanto há nos céus e na terra. Do Senhor é o reino e ele se exaltou por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante dele, e domina sobre tudo, e a sua mão há força e poder, e nele está o engrandecer e o dar a força a tudo. Deus é o nosso refúgio, por isso ao enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção, nosso escudo e nos protege do perigo. E ainda é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente nos livrará das situações difíceis e impossíveis. O Salmo 40, versículo 2, parte B, diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus firmou Davi numa rocha segura, onde a sua alma experimentava segurança eterna. A mão que livra. Quem é socorrido por Deus tem os seus caminhos trilhados por Ele.
Por isso anda seguro. Deus não é apenas o provedor dos nossos abrigos, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio. É assim encontramos conforto e segurança, porque Deus é a nossa defesa. O socorro divino ilumina os lugares escuros desta vida. Assim podemos andar na segurança da luz. Jesus é a luz do mundo, e quem segue os seus passos tem a segurança divina em sua vida. Descansemos, pois, em segurança nos braços eternos do Senhor, e sigamos em frente à nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, enfrentando as dificuldades, barreiras e inimigos que possam surgir. Vamos com segurança e alegria, porque o Senhor está conosco. Ele guarda-nos e livra-nos de todo o mal. O Salmo 121, versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Inspirado por Deus, o salmista nos lembra que o Senhor nos guardará enquanto aqui vivermos. O salmista nos diz que Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada em todos os lugares por toda a eternidade. Que bom o nosso Deus que cuida de nós, e Ele continuará este ministério por toda a eternidade. Nossa garantia é sem preço e sem fim. Em Jesus somos preservados para sempre, de maneira que nenhum dom nos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 ao 9. Eu glorifico a Deus por ter essas promessas de proteção em minha jornada. E você? Há um grande e glorioso Deus no céu que está interessado em tudo o que acontece na minha vida. Meus fardos são dele, meus problemas são seus problemas, minhas preocupações são suas. Meu trabalho é confiar nele e o trabalho dele é cuidar de mim. Ele sempre executa seu trabalho. Será que estou fazendo o meu? E você, precisa de ajuda do Senhor nesse exato momento? Se a resposta é sim, corra para Ele agora mesmo e clame pelo nome de Jesus. Ele virá com seus braços de amor abertos para socorrê-los no lugar aonde se encontra. A mão que promete. Ezequiel capítulo 20, versículo 42 nos diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ezequiel recebeu das mãos do Senhor um livro com as promessas divinas que ele deveria se alimentar como sustento para a sua vida. Em vários momentos Deus se revela a Ezequiel com as mãos estendidas ou levantadas, como sinal de promessa ou garantia, dizendo: jurei. Este era um costume dos reis e líderes antigos, fazer declarações com as mãos levantadas em sinal de autoridade. Quando Deus levanta a sua mão sobre sua vida, nada pode impedir o agir do Senhor em seu viver, pois ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Tudo o que você precisa não vem das mãos dos homens, e sim da mão do Senhor, e na hora certa o Senhor te entregará. As promessas do Senhor são infalíveis, inabaláveis. Não importa quanto tempo faz que esperamos, no tempo determinado ele se cumprirá. Isto ocorre por causa da fidelidade de Deus. Elas nos mantém vivo e cuida de nós ao longo da trajetória nesta terra. Ela é a fonte da esperança da nossa alma. Sendo assim, não desanime, prepare-se, acorde todos os dias com uma nova expectativa, porque em breve você viverá um novo momento de Deus em sua vida. A mão que conduz. O horário de tráfego intenso nas grandes metrópoles tira a paciência dos mais calmos dentre os mortais. São carros de todos os tipos e tamanhos buscando um espaço para seguir viagem. É um que buzina, que reclama, que xinga, que implora, que chora. É o caos.
Lá na frente, sobre o sinal luminoso, está o guarda de trânsito gesticulando para que os carros sigam a direção certa e na hora certa. Certamente que os movimentos das mãos do guarda são importantes. Sem a sua presença no horário de maior fluxo do trânsito, a coisa fica pior. O fato é que, com o movimento das mãos, os carros conseguem se movimentar na direção certa. A nossa vida depende muito dos sinais feitos pelas mãos, quando a comunicação com as mesmas se faz necessário. Seja em momento de alegria ou de tristeza, os sinais feitos com as mãos visam transmitir uma mensagem. A nossa jornada transitória neste mundo depende, sobretudo, do direcionamento da mão de Deus. Os que obedecem à direção que a sua potente mão aponta têm total certeza de uma jornada segura, de um final feliz. Infelizmente, a humanidade caminha à deriva, sem rumo e sem direção. O profeta Isaías dá-nos uma dica de como podemos contar com o direcionamento da mão de Deus. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17. Isaías fala da preocupação de Deus quanto ao que devemos observar. Eu sou Deus, teu Deus, que te ensina o que é útil. Certamente que é preciso aprender a distinguir entre o certo e o errado. Sem esse conhecimento prévio, qualquer sinal da mão de Deus será inútil. Aí a confusão é generalizada. Neste mundo cada vez mais complexo, cheio de informações distorcidas, aprender o que é útil faz toda a diferença. Aos que se ocupam com coisas fúteis e inúteis, coisas das quais não se extrai qualquer lição ou proveito. Mas o Deus a quem sirvamos é seletivo. Ele sabe perfeitamente o que contribuirá para a nossa formação e edificação. Ensinar-vos-ei acerca da mão do Senhor, e não vos encobrirei o que está em Todo-Poderoso. Jó 27:11. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. A mão que pesa. A Bíblia diz em Salmo 145, versículo 17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com morte os pecadores procede da sua justiça. A sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidades, principalmente a idolatria, a incredulidade e o tratamento injusto com o próximo. Jesus Cristo, que é chamado o justo, também ama a justiça e abomina o mal. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo como sua dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final que Deus faz de si mesmo está em Jesus Cristo. Noutras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Finalizo citando as palavras do salmista que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das vossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90:17. Esta é a certeza que temos. Uma vez que a sua poderosa mão está sobre nós, a obra de nossas mãos há de ser confirmada. Confie no Senhor. A sua mão, que é forte, está estendida e Ele está trabalhando, e no tempo certo verá que a vitória chegará às suas mãos. A sua mão sustenta o mundo e não nos deixa escapar.
sua mão.